Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 8, 23 de junho de 1907. O ato mais belo é o abandono na vontade de Deus. Encontrando-me em meu estado habitual, o bendito Jesus não vinha. E eu estava pensando entre mim qual seria o ato mais belo e mais aceito a nosso Senhor, que pudesse mais facilmente induzi-lo a vir. A dor das próprias culpas ou a resignação? Enquanto estava nisto, assim que veio, me disse: Uau, incrível, graças a Deus. Ai, meu Pai, o Senhor é tão lindo, o Senhor cerca a gente com umas coisas, com a sua palavra. Porque hoje, justamente, hoje é dia 8 de abril de 2022. E hoje a gente justamente está falando sobre culpa, não ter culpa, não sentir culpa, lá no grupo Cidade da Divina Vontade. E aí o Senhor vem falar sobre isso, né? A Luísa vem falar o que é que vai atrair mais a Jesus? A dor da própria culpa ou a resignação? Eu já sei a resposta, né? Porque ele já falou isso pra gente. Não ficar sentindo culpa, isso não atrai ele, isso não é amor. A culpa nos afasta de Deus. Se eu me sinto culpada, se eu sinto que eu tenho alguma coisa, se eu sinto que eu ofendi alguém, se eu tô sempre com aquele sentimento de que eu fiz algo errado, eu vou me aproximar da pessoa? Ou eu vou ficar escondida, como Adão fez e Eva, que o pai sempre passeava no jardim do Éden para conversar com ele, e aí de repente, cadê você, Adão? Eu me escondi, ouvi teus passos e me escondi. Fiquei com medo, porque eu fiz alguma coisa errada. Eu errei, eu te desobedeci. Então, se eu viver com esse sentimento sempre de que eu desobedeci e ficar chorando pelo que eu fiz, eu vou correr pro colo de Deus desse jeito, eu vou viver com Ele, eu vou viver uma relação, um relacionamento feliz com Ele, em paz e tranquilo e leve, ou sempre vou estar me sentindo perseguido, vigiado e... Nossa, é horrível viver assim, gente, é as trevas você viver desse jeito. Você viver assim, sempre achando que fez alguma coisa errada e chorando por causa que... Misericórdia! Você sempre com o sentimento de que você está sempre errado, sempre culpado, sempre que a sua respiração é pecado. Achar que tudo que você fez é pecado e sempre viver com esse sentimento de que tá te pedindo a dor dessa culpa, dor, me dá essa dor, Pai, dessa culpa. Não, não é isso que Deus quer de nós. Se você pecar, se você, por livre e espontânea vontade, com plena consciência, você fazer algo que Deus não quer que você faça, e se você amar Ele de verdade, eu tenho certeza absoluta que na hora você vai sentir que você fez alguma coisa errada. Você não vai ficar em paz. Jesus explica isso tanto para Luísa, ele fala para ela: filha, não fica pensando em pecado. Não fica pensando, porque eu vou te falar uma coisa: se você tivesse mesmo feito um pecado ainda mais mortal, você ia saber. Você ia saber na hora. Você ia perder sua paz, você ia perder a graça de Deus. Você ia saber que você está na culpa, você está no pecado. Então fique em paz. Você ia se sentir muito culpada. E, nossa, ele fala pra gente não ficar assim. O que a gente tem que fazer é procurar amar, amar, amar. O amor que a gente tem é que vai fazer a gente não querer ofender. Né? A gente tem que entender o que é pecado. É isso que Jesus estava explicando, né? Na meditação 9 da Quaresma, que está no YouTube. E lá o link lá no grupo Cidade. A gente tem que entender o que é pecado. Entender muito, muito, muito claro isso. Aí ele fala para ela. Ele vai falar para ela o que ele quer, né? O ato mais belo
e que mais me agrada é o abandono em minha vontade, mas tanto que não se recorde que existe o próprio ser, senão que tudo para ela seja o divino querer, tá vendo? Se você está preocupado, se você pecou, se você errou, você está se autoavaliando, então quer dizer que você ainda existe. Então, o que ele quer, o mais belo, o que mais agrada é o abandono em minha vontade. Mas tanto, tanto, que não se recorde que existe o próprio ser, senão que tudo para ela seja o divino querer. Gente, é tão complexo. Olha, Jesus, é complicado explicar isso na prática, assim, o que que é, porque às vezes vem o sentimento, assim, de que você fez algo errado. Sabe, assim, por exemplo, vamos pensar aqui. Hoje, por exemplo, como que eu tô hoje? Eu tô ansiosa. Eu tô com ansiedade, mas uma ansiedade que eu sei que tem tempo que eu não sinto isso, ansiedade. Nossa, mas como eu tava sentindo ansiedade e ansiedade, um sentimento, um estado assim de ansiedade. Eu não sou assim. Muito tempo que eu não sei. Eu era assim, mas há muito tempo que eu não sei o que é sentir ansiedade. Se eu ficar me avaliando, pensando assim, por que que eu tô assim? Eu não devia estar assim? Eu eu tenho Deus no meu coração, Jesus está comigo, eu não tenho motivo para ficar ansiosa. Eu não sou, eu não sei, eu e mais, e se, e não sei o quê. Eu falo assim, Pai, o Senhor quer que eu sinto isso? Amém. Eu não existo mais. A minha vida é sua. Então, se o Senhor quer que eu sinta a ansiedade do mundo, amém. Amém. Eu não vivo mais, é o Senhor que vive em mim. E eu sei que o Senhor falou no livro do céu, falou que no seu coração estão todas as almas, todas as almas. Então, com certeza, né, Pai? Nesse coração, o Senhor está carregando a ansiedade do mundo inteiro. Imagina, todas as almas estão no coração de Jesus e Ele sente o que elas sentem. Então, toda a ansiedade do mundo está no coração dele. O que que ele está fazendo comigo? Deixando eu sentir um pouquinho o sofrimento que ele está sentindo. Eu não existo mais. É ele que está sentindo isso. É a ansiedade que ele, por ser nosso Salvador, tomou sobre ele. Ele não tomou sobre si todas as nossas misérias, nossas culpas, tudo, 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 porque ele quis fazer isso por amor. Então, ele vive, nós estamos nele. Então, o que a gente sente, o que a gente sofre, ele está sofrendo. E aí, quem vive na divina vontade, ele deixa, às vezes ele permite que a gente sinta esse sofrimento que ele está sentindo. Então, eu falo assim, eu tenho motivos para estar ansiosa, eu tenho muitos para estar muito ansiosa. Mas, como Jesus está comigo, se ele quis, é tipo assim, quando ele quer, quando ele permite, não, tipo assim, quando ele deixa eu sentir só a paz que vem dele, porque ele também é a paz, né? Ele é a paz, o amor, tudo. Essa paz que eu sinto é tão grande que eu não sinto a ansiedade, eu não sinto assim, essa paz que eu sinto abafa a ansiedade, porque eu fico tão mergulhada, tão extasiada assim que eu fico anestesiada, que eu não sinto ansiedade pelas coisas da vida. Mas tem momentos que ele permite que eu sinta a ansiedade que vem da minha vida mesmo, do que eu tenho que fazer, das minhas preocupações, e às vezes as de outras pessoas, não sei. Eu sei que eu tô ansiosa hoje, mas eu fico assim, ansiosa e aceitando, resignada. Amém, Pai. Quando o Senhor quiser tirar esse sentimento, o Senhor vai tirar. E eu vou voltar a ficar só em paz, alegria e amor, só. E vai tirar a ansiedade. Eu confio nele desse jeito, eu falo assim, eu me abandono. O que eu estou sentindo é o que o Senhor está permitindo que eu sinta, então, amém. E o Senhor vai usar isso como reparação, porque eu corro para o seu colo, eu corro para Ele. Eu me alivio na palavra dEle, eu me consolo no coração dEle. Então, como a gente está junto, aí, quando eu vou me consolar no coração dEle, as almas também estão no meu coração. Aí eu levo todas as almas e todas recebem o consolo, não só a minha alma. Então eu não vivo mais para mim, eu vivo para as almas.
E todos são consolados, toda a humanidade, pela fé eu creio que está recebendo o consolo que eu estou recebendo, porque na divina vontade a gente está unido. Eu não sou sozinha. A gente está tudo no coração de Jesus. Está saindo do coração dele consolo. Porque eu fui lá pedir. Eu fui lá pedir consolo. Ele deixou que eu sentisse a ansiedade e ele sabe que eu vou correr para ele pedir consolo e pedir amor e pedir a paz que vem dele. E aí ele vai sair essa paz do coração dele, esse consolo, não só para mim, mas para o mundo. Então por isso que a gente vive como um canal de graça para a humanidade inteira. Ainda que a dor das próprias culpas seja boa e louvável, mas não destrua o próprio ser, ao contrário, o abandonar-se todo em minha vontade destrói o próprio ser e readquire o ser divino. Esse sentir a culpa é bom. Quando você está vivendo no início assim, de uma conversão, mas depois que você encontrou Jesus, que você não quer mais pecar, tem que acabar, tipo assim, não tem que ter mais culpa, porque você não quer mais ter. E aí você tem que mudar de fase, né? Tipo assim, agora eu me abandono na vontade de Deus e vivo só para Ele. E eu vou morrer para mim mesma. Só que eu ainda tô viva, né? Só que eu vou viver então com uma vontade divina. A humana morre. Então a alma, ao abandonar-se em minha vontade, me dá mais honra, porque me dá tudo o que eu posso exigir da criatura, e venho readquirir em mim o que de mim havia saído. E a alma readquire o único que deveria readquirir, a Deus. Nossa, com todos os bens que o mesmo Deus possui. Só que até que a alma está de todo na vontade de Deus, readquire a Deus. E se sair da minha vontade, readquire seu próprio ser, junto com todos os males da corrupta natureza. Nossa. Então você vivendo toda abandonada em Deus, gente, que lindo, ele é muito lindo. Dele falar disso hoje aqui eu tô seguindo eu terminei de ler o volume 7, de meditar um trecho por dia do volume 7 e hoje começa o volume 8, justamente nesse assunto. Muito lindo. Eu posso exigir da criatura e a gente dá a nossa vontade para ele e ele dá a dele para nós. A gente troca de vontade. E a vontade dele, sabe o que que é? É a substância dele. É ele mesmo. Ele se dá todo. A gente dá tudo, que é a nossa vontade, que é o que ele quer. É tudo que você pode dar para Deus é a sua vontade. Ele não pede mais que isso. Já é tudo. Como a vontade dele é ele mesmo, é como se a sua vontade fosse você. A vontade divina é a substância de Deus. Ele falou isso em outro texto do livro do céu. Então a alma a abandonar-se em minha vontade, esquecer a dela, readquire a minha, readquire a dele. Me dá mais honra, porque me dá tudo o que eu posso exigir da criatura. Ele não pode exigir mais nada de você. Você está dando tudo para Deus quando você dá a sua vontade para Ele. Vive as coisas como elas acontecem, aceita tudo como acontece. É a vontade dele. Então, o estado de ânimo que você tá, você aceita, igual eu falei. Eu não fico questionando, me perguntando, me sentindo culpada porque eu tô ansiosa. Tipo assim, eu poderia me sentir culpada porque, nossa, mas depois de tanta graça, de tanta coisa, eu ainda tenho ansiedade. Eu sei que isso tudo é coisa humana, é besteira, mas eu não fico assim. Eu fico assim, Senhor, eu me abandono. O Senhor quer que seja assim, amém. Mas como que eu fico? Por que que eu consigo ficar tranquila assim e me abandonar? Onde que eu aprendi isso? Onde que eu aprendi isso? Com Jesus. Onde? Ele veio aqui na terra, eu vi ele descer do céu e aparecer na minha frente e falar assim: Michele, quando você estiver ansiosa, é eu que quero que você esteja. Ele falou desse jeito? Não, eu peguei o meu celular, baixei o livro do céu e li lá no livro do céu. Ele falou para Luísa Picarreta, eu leio o livro do céu e é o livro do céu que me ensina a viver assim. E eu vivo muito tranquila. Eu não fico me sentindo culpada de nada. Eu não fico assim
pedindo para Jesus a dor dos meus pecados. Eu não fico pensando em pecado. Eu não fico pensando em pecado, não fico me confessando toda semana. Não fico. Eu não tenho, eu não fico me examinando, me avaliando. Quando tem alguma coisa que eu vejo que está errado, assim, que eu percebo, Jesus me mostra, Ele me mostra. Eu converso com Ele, eu abro meu coração para Ele, todinho. Qualquer coisa que acontecer, eu falo para Ele. Eu converso com Ele, eu me confesso com Ele. Não é pecado mortal. Se for mortal, se fosse, se acontecesse, com certeza eu ia no padre na mesma hora, porque eu ia ficar desesperada. Se eu cometesse um pecado mortal, eu ia sair correndo para a igreja para confessar. Mas eu não quero pecar. Eu não quero. Não tenho vontade. Não quero, eu só quero amar. Só isso. Não quero pecar de jeito nenhum. Então, se eu não quero, Jesus já considera que eu não pequei. Michelle, mas você então é perfeita, você não faz nada errado. Não sou de jeito nenhum. Mas ele não me cobra perfeição. Ele sabe, ele que me criou, ele sabe muito bem que eu sou pó. Ele sabe muito bem de que eu sou feita, foi ele que me criou. E ele sabe que eu não sou perfeita, então ele não vai me cobrar perfeição. Como que ele vai me cobrar perfeição se ele não me criou para ser perfeita? Se essa é a vontade dele. Se ele usa a minha miséria para poder me amar. E para me deixar humilde e é essa humildade que vai me aproximar dele. Porque se eu achar que eu sou muito perfeita, eu não vou procurar ele, não. Eu já vou me achar autossuficiente e não vou pedir ajuda para ele. Vou ficar longe dele porque eu já sou muito maravilhosa, não preciso de nada. Não, mas eu me vejo tão miserável que eu preciso dele para respirar, que eu não sei. Senhor, vai comigo. Senhor, eu vou levantar agora. Eu vou levantar da cama, eu vou sair para a rua, então o senhor tem que ir comigo? Papai, o senhor me empresta seu coração? Me empresta não, o senhor me dá seu coração? Porque eu quero amar com seu coração, porque eu não sei amar, não. O senhor me dá seus olhos, porque eu quero olhar o mundo com seus olhos, porque se eu olhar com os meus, não vai dar certo. Eu só vejo coisa errada, eu vejo tudo ao contrário. O senhor me dá seu pensamento, porque o meu não presta, não. O meu sem o senhor é uma coisa horrorosa, só pensa besteira. Então, vamos trocar de pensamento? Senhor, eu vou trabalhar com as tuas mãos, porque eu só faço besteira. Se eu for fazer sozinha, não vai dar certo. Eu quero caminhar com os seus pés, porque se eu não caminhar junto com o Senhor, eu vou para o lugar errado. Eu não vou entender nada, eu vou fazer tudo errado. Então eu preciso do Senhor todinho. O Senhor está vendo que eu preciso do Senhor? A vida sua toda para mim, que eu não quero a minha vida, eu quero a sua. Vamos trocar então de vontade? Então todo dia eu tenho que fazer essa oração. Eu não quero Jesus sair dessa casa, sair dessa cama, não quero abrir o olho. Eu não quero viver, se for para eu viver sem o Senhor, não quero. Então, como que eu vou ficar pensando que o que eu fiz durante o dia é pecado se eu fizer essa oração e eu creio firmemente que Jesus está comigo o tempo todo? E tudo que eu estou fazendo, se eu estou aqui trabalhando é porque Ele quer que eu esteja aqui. Porque eu falo para Ele, Jesus, se o Senhor não quiser que eu venha mais trabalhar, se o Senhor está achando alguma coisa que está errada, me leva dessa terra. Ou então eu fico doente aqui na cama. Se o Senhor quer que eu fico só aqui na cama, doente mesmo, igual a Luiz eu fico, o senhor pode fazer o que o senhor quiser comigo, mas ele fala com a empresa para mandar eu embora, faz alguma coisa. Se o senhor quer que eu rezo mais, que eu tenha mais tempo para rezar, para ir passar o dia inteiro adorando o Senhor lá na igreja. Se o senhor quer que eu vou à missa todo dia, se o senhor quer que eu passe o dia inteiro rezando, faz alguma coisa, porque do jeito que está hoje, é assim, não tem como eu rezar mais, eu ficar mais tempo na igreja, essas coisas. Então, se o senhor quer mudar alguma coisa, o senhor faz o que o senhor quiser, eu vou aceitar tudo. Manda eu embora, não sei, não sei. Se o senhor quiser fazer, o senhor faz. Então, eu vivo assim, abandonada. Já, de antemão, eu já entrego tudo. Então, eu não tenho que ficar pensando em pecado. E não é essa a vontade dele. Ele falou aqui para a Luísa, ele falou, não quero não. O que é mais belo para mim é você se abandonar, entregar tudo para mim. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.